Além disso, gente, dada essa diferença básica entre programação estruturada e programação orientada a objetos, porque além dessas diferenças, a orientação a objetos, ela vai permitir um negócio muito legal. Imaginem que a gente vai desenvolver um sistema que gerencia o RH de uma empresa, por exemplo. Eu tenho o meu espaço de problemas do mundo real. O meu espaço de problemas do mundo real é o RH de uma empresa. Eu preciso olhar para o RH dessa empresa e eu preciso identificar coisas que vão ser representadas num computador, no que eu chamo de mundo computacional. Quando você trabalha com orientação a objetos, representar o espaço de problema do mundo real no espaço de soluções do mundo computacional é muito mais fácil. Na programação estruturada, existe essa lacuna semântica bem grande. Na programação orientada a objetos, ela é menor. Por que, professor, que ela é menor? Porque se você vai fazer um software para cuidar do RH de uma empresa, o que tem no RH de uma empresa? O que mais tem lá? Pessoas. Na orientação a objetos, se você precisa modelar pessoas, você vai criar o objeto pessoas. Acabou. Certo? Então, é praticamente direto. Na programação estruturada, você precisa pensar em funções, não tem lá a entidade pessoa como tem na orientação a objetos, certo? Você pode até ter, mas você não consegue olhar de cara e começar a escrever. Na orientação a objetos é de cara, praticamente. A gente reduz muito essa distância. E isso faz com que a comunicação entre clientes e desenvolvedores, ela seja também facilitada. Isso vai fazer com que o software seja desenvolvido mais rápido também. Para vocês entenderem melhor a redução dessa diferença aqui. Eu tenho no mundo real, eu tenho o software, um fundo imobiliário. Pronto, tem um fundo imobiliário VISC11. Não sei se vocês gostam de investimento, eu sou um curioso. Aí o VISC11, ele tem lá vários ativos, casas, shopping centers, que ele aluga. Aí ele contratou você para desenvolver o software de gerenciamento dos ativos dele. Então, o seu software precisa ter casas. É que bem claro, você tem uma casa no mundo real, o seu software orientado a objetos precisa ter objetos casa. Se você está desenvolvendo o software de RH de uma pessoa, tá, que a pessoa João trabalha nessa empresa, você vai ter que ter o objeto João no seu software. É direto, um para um. Se você vai desenvolver o software da Localiza, vocês sabem o que é a Localiza? É uma empresa que aluga carro. Então, o que é que a gente mais vai ter que armazenar? Qual é o núcleo, o principal elemento, o principal objeto que tem que ser armazenado num programa da Localiza? É o carro. Então, tem os carros da Localiza no mundo real, você vai ali, desce a Dutra, fica do lado ali, tem a Honda, tem aquele posto Ipiranga, e do lado tem a Localiza. Você vai lá, você vê um monte de carro. O que vai ter que ter no teu programa de computador, que é o software que vai gerenciar os carros da Localiza? Tem que ter carros lá. No seu Java, você vai criar carros. E aí, se você tem um programa... O que é importante? Pronto, você vai desenvolver o programa da Klabin. É uma boa empresa também, se vocês pensam em investir. E a Klabin, ela é uma empresa de papel e celulose. O que é mais importante que você precisa modelar no programa da Klabin? As árvores que ela vai arrancar para produzir celulose, né, papel e etc. E também as árvores que ela vai replantar. Então, você olha lá no quintal da Klabin, está cheio de árvore, esse monte de árvore vai ter que entrar no computador. Por uma linguagem de programação orientada a objetos, é direto. Por isso que a gente diz que diminui essa lacuna semântica, esse gap semântico. Porque tudo que está no mundo real, que é importante para o meu software, a gente consegue modelar direto o que a gente chama de entidades, certo? Então é muito fácil você ver que quanto mais próximo o espaço da solução tiver do espaço de problema, mais rápido e fácil vai ser desenvolver a aplicação, entender o que teu cliente quer, porque não é trivial, o cliente ele fala uma linguagem, o desenvolvedor fala outra linguagem, esse processo de comunicação ele precisa ser simplificado e as linguagens orientadas a objetos, elas facilitam essa simplificação. Vai ser mais fácil de confiar na solução proposta, porque você está vendo aquilo que a tua solução está implementando, e o principal, vai ser mais fácil de manter a aplicação.
manter, barra, evoluir, barra, alterar, que é o que a gente busca. A gente busca, com as linguagens, construir, se apropriar da linguagem para construir um software mais flexível. E o software orientado a objetos, por essa redução do gap semântico, ele permite com que você construa software muito mais flexível do que o software estruturado, utilizando linguagens de programação estruturada, por exemplo. Por isso a gente tem todos esses benefícios que eu já falei para vocês nesse texto corrido e que eu deixei bem marcado aqui nessa apresentação, porque eu queria que vocês internalizassem, certo? Porque isso, de fato, são excelentes benefícios da programação orientada a objetos. Primeiro, eu vou reduzir a complexidade de desenvolver o software, porque eu aumento o grau de abstração. O que é o grau de abstração? Eu vou pensar mais próximo do mundo real, e significa que eu vou me concentrar naquilo que interessa. Não vou ficar preocupado agora, no momento que eu estou entendendo o problema, nos detalhes de como é que quantas funções eu vou criar, o que eu vou colocar em cada função, quem é que vai chamar quem. Eu vou pensar em mais alto nível. Pensar em alto nível é pensar em nível de objeto. Um objeto, ele tem várias funções. Então, se eu penso a nível de objeto e não penso a nível de várias funções, primeiro, eu estou pensando em alto nível. E o pensamento do ser humano, naturalmente, ele evolui mais rápido quando a gente parte de uma questão macro e aí a gente vai hierarquizando essa questão macro em questões menores. Eu tinha um professor de física que eu gostava muito, que ele falava que um problema grande de física é uma sucessão de problemas fáceis. Da mesma forma, um problema grande de computação é uma sucessão de problemas menores, mas primeiro a gente precisa identificar o problema maior, que são os objetos que a gente vai construir. Depois que a gente identificou os objetos, é que a gente vai devagarinho reduzindo o tamanho dos nossos subproblemas, que são as funções, as variáveis e etc. Com isso, eu consigo melhorar a produtividade a longo prazo, porque a orientação a objeto, inclusive, ela tem mais recursos de reutilização do que a programação estruturada. Na programação estruturada, vocês poderiam construir bibliotecas. Na programação orientada a objetos, além da gente poder construir bibliotecas, a gente tem uma série de recursos de mais baixo nível que vão facilitar a reutilização. De fato, a gente vai construir o software como se fosse um conjunto de bloquinhos. Os bloquinhos são os objetos e a gente vai fazer eles se comunicarem para montar um software maior. E o fato da gente trabalhar em termos de objetos, que são mais próximos do mundo real, vai facilitar muito a comunicação entre os clientes e desenvolvedores, como eu já tinha falado, e quando você aumenta e melhora a comunicação, você reduz os problemas de erros de requisito. Um erro de requisito, gente, vocês vão também bater muito nessa técnica de engenharia de software, quanto mais cedo ele é descoberto, mais barato é. É muito mais barato você consertar um problema de requisito enquanto você está conversando com o cliente, entendendo o problema, do que depois que você aprontou o software e entregou para o cliente. Aí, se descobrir um erro de requisito aí, vai ser bem caro para o desenvolvedor e para a empresa, consequentemente. Justificado, então, por que é importante a gente estudar e aprender programação orientada a objetos, eu queria justificar para vocês por que a gente vai usar a linguagem Java para exemplificar a orientação a objetos, certo? O primeiro ponto é que a linguagem Java, como linguagem, ela foi disruptiva quando ela surgiu. O Java ele foi disruptivo, primeiro no sentido do write once, run anywhere. Escreva uma vez e rode em qualquer lugar, que as linguagens de programação até então não faziam. Se eu criar um código aqui em C e compilar aqui no meu Debian, se você tentar pegar o exe que eu vou gerar e rodar na sua máquina Windows ou um Fedora, por exemplo, não vai funcionar. Porque no momento que eu compilei aqui para o código de máquina, esse programa só vai funcionar na minha máquina. O Java, ele trouxe a noção de máquina virtual. Quando você compila um código, você não compila para o código de máquina, você compila para o código de máquina virtual. A máquina virtual é que é específica. Eu tenho uma máquina virtual para Linux, uma máquina virtual para Windows, uma máquina virtual para o Mac, mas o seu código Java, se no computador existe uma máquina virtual, ele vai rodar sem precisar alterar e sem precisar recompilar. Então, ele foi uma linguagem disruptiva,
quando surgiu por conta da máquina virtual. A máquina virtual do Java é extremamente robusta. Se vocês pegarem os rankings de linguagem de programação, eu peguei esse ranking aí, ele é bem atual, ele é do ano passado, o Java ainda figura como a linguagem que é top, ó. Aqui em março de 2020, Java está em primeiro, março de 2019, Java também estava em primeiro. Esse link aqui do site Taiobi. Ah, professor, olha o C aí, como C é. Pô, cara, a computação, boa parte dela foi escrita em C, né? Se pegar, todos os SO são escritos em C. Então, você tem uma linguagem que chegou depois e conseguiu superar isso, isso é uma prova cabal de que a linguagem ela é bem robusta e ela é uma linguagem que, de fato, veio para ficar, né? Não é uma modinha. No Stack Overflow, o Java está em quinto lugar, ali, tecnicamente empatado com Python. Ah, professor, JavaScript e SQL estão bem na frente. Assim, você colocar JavaScript e SQL no mesmo balaio, eu diria que é um pouco de roubo, porque JavaScript e SQL são linguagens que também funcionam como linguagem suporte. Como assim? Se eu faço um programa em Java, eu uso SQL. Então, estou contabilizando o SQL pelo programa que eu fiz em Java. Se eu faço um programa em Python, eu uso SQL também para armazenar os dados. Se eu faço um programa em C Sharp, PHP, eu uso SQL. Então, no fundo, qualquer linguagem que você usar, se você vai armazenar dados, você vai usar SQL. Ah, professor, agora tem os bancos de dados no SQL. Tá certo, mas ainda tá bem atrás do SQL. Então, no fundo, acaba sendo covardia. E o JavaScript, por que covardia? Porque o JavaScript hoje está na moda usar o JavaScript no back-end, mas há muito tempo ele é usado no front-end de aplicação web. Então, você vai desenvolver um sistema web em Java, você precisa usar JavaScript no back-end. Você vai desenvolver um sistema web em PHP, você precisa usar JavaScript no front-end. Então, ele também é uma linguagem coringa. Então, se você tirar esses roubos aqui, tirar o fato que HTML e CSS são linguagens de marcação e não linguagem de programação, Python e Java também estariam nas primeiras colocações aqui do Stack Overflow. E além disso, Java é uma linguagem simples, é independente de plataforma, tem uma API enorme, cara. Tudo que vocês quiserem fazer, se você quiser fazer uma aplicação que precisa de um componente um pouco mais complicado, se você pesquisar, você vai ver que alguém já fez esse componente e esse componente está disponível para usar, certo? A documentação do Java também é imbatível. Ah, professor, segundo o Stack Overflow, o Python está na frente do Java. Por que você não exemplifica a programação orientada a objetos com Python? Particularmente, eu gosto muito de Python também. Agora, o Python, ele tem o seu nicho, tá certo? Ele é muito bom para análise de dados. Para a programação em si, ele é bom, mas ele acaba sendo mais lento do que Java e ele é menos verboso. Ele ser menos verboso significa que você constrói comandos menores, você até programa mais rápido. Mas para vocês, como aprendizes de programação, isso não é bom, porque isso faz com que seja bem mais fácil você aprender Java e depois aprender Python do que aprender Python e depois ter que aprender Java. O segundo caminho vai ser bem mais difícil. E vocês, como estudante, vocês precisam ser poliglotas em termos de linguagem de computação. Vocês precisam aprender a maior quantidade possível de linguagens. Por isso que o foco da nossa disciplina é programação orientada a objetos, que é a ciência que está por trás. Uma vez aprendendo programação orientada a objetos, você vai ter capacidade de transitar entre as várias linguagens que existem que são orientadas a objetos. O fato de Java ser fortemente tipado também facilita muito para o programador, porque ele encontra muitos erros em tempo de compilação. E você descobrir erros em tempo de compilação é bem melhor do que descobrir em tempo de execução. Quem vê um erro em tempo de compilação é o programador. Ele tem a oportunidade de ir lá e corrigir. Quem vê o erro em tempo de execução, geralmente é o cliente, que ele vai lá e fala mal do programador, né? Isso não é bom. E aí, vamos lá, vocês como alunos de ciência da computação, é importante que vocês entendam esses porquês, tá certo? Por isso que não é nenhum problema você se questionar, não. Eu gosto de falar que não tem problema ter problema. O problema é você não falar sobre o problema, porque se você não falar sobre, você não vai tratar.
Então, aqui a gente precisa sentar, conversar, entender o porquê que a gente toma certas decisões, porque, como cientistas, vocês vão precisar tomar várias dessas decisões no futuro e vocês vão precisar balizar, certo? Eu já adianto para vocês que, apesar dessa justificativa, eu não estou dizendo que Java é a melhor linguagem do mundo, longe disso. Por isso que existem várias linguagens. Cada linguagem vai ser melhor para alguma coisa. Se você vai trabalhar num dispositivo com restrição de memória, que precisa executar praticamente em tempo real, você não vai programar em Java. Você é bem mais apropriado, o Assembly é mais apropriado, tá certo? Para web, se você vai fazer uma aplicação web pequena para o seu vizinho, você também não precisa de toda a robustez do Java. Você vai fazer em PHP e JavaScript vai atender o que você precisa e vai fazer bem mais rápido. Agora, se você precisa fazer uma aplicação web empresarial para uma empresa de grande porte, você vai ter que ir para o Java ou para o .NET, que são os modelos de programação web enterprise, que são os mais robustos, que aguentam tranco, que têm escalabilidade, certo? O que eu estou querendo que vocês entendam é isso, que as várias linguagens, elas existem porque existe um nicho para cada uma delas, e é isso que eu também estou pedindo para vocês discutirem no chat, vocês se aprofundarem um pouco e entenderem que cada linguagem vai se adequar melhor a um tipo de desenvolvimento. Mas para a dinâmica da disciplina de programação orientada a objetos, para aprender os conceitos de programação orientada a objetos, e depois para migrar e usar esses conceitos com outras linguagens, o Java ele vai ser excelente para vocês.